Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do Humanamente Falando. Quem vos fala aqui é Júlio Pontes. Eu tenho o prazer em receber você que está aqui conosco, tá bom? Opa, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Quer falar aqui também do telefone. E Alexandre, tudo bem? Se apresenta, dá uma boa noite aí, pessoal. E aí, pessoal, muito boa noite. Eu sou Alexandre Marcos, estou aqui nesse 20º podcast do Humanamente. Muito feliz, muito honrado e agradeço aí a oportunidade. E é isso aí, gente. Você conseguiu chegar hoje, né? Consegui chegar. O pessoal ficou te esperando aqui semana passada. Pessoal, hoje nós temos... um visitante bem ilustre, acho que a gente pode dizer assim que me sinto muito feliz e honrado de estar recebendo ele aqui, e eu gostaria que ele se apresentasse para vocês. Pastor Enoque, seja bem-vindo. Muito obrigado, a alegria é nossa. Agora vai ser difícil chamar Júlio. A gente conheceu o homem como De La Penha. Então, pastor Júlio, mas é um prazer grande mesmo. Um abraço da nossa família. Amém. Sabe, da Igreja Projeto de Deus, pastor Beto Almada. É um prazer estar aqui, Alexandre, pastor Júlio. É bom o senhor tá aqui conosco, né? E para a gente estar falando um pouquinho sobre um tema tão importante, mas antes da gente entrar nesse tema e começar falando um pouquinho, eu sei que muita gente vai estar te assistindo, tá? Eu sei que vai ter muita gente aí. Pessoal, então você que está aí, já compartilha, tá? Já aproveita, vai compartilhando, porque hoje esse podcast é muito importante, vai dar bastante o que falar aqui. Então já vai compartilhando com outras pessoas, mas vamos se apresentar, falar um pouquinho para as pessoas que talvez estão assistindo a gente que não te conhece. Fala um pouquinho, pastor, da sua história, né? Como é que começou? Quem é o pastor Enoque? Sei que tem muita coisa aí, mas dá uma sintetizada um pouquinho pra gente aí. Tá ligado. Pastor Enoque, esposo Enoque da Rebeca, eu casei com a filha da vizinha. Filha da vizinha. Esperto, hein? Não fui longe, não. Morava do lado. Noquinho, porque meu pai era Enoque, recebi esse nome de Noquinho. Criado ali em Belfor Roxo, nascido em Gramacho, Caxias, mas criado em Belfor Roxo, na Rua da Alegria, um sobrevivente, porque a gente atravessar a década de 70, 80, 90, nessa região, sim, não é fácil. Uma vez eu estava em período de experiência no Remo, em Belém do Pará, e aí a gente no hotel, a mente ociosa, quer dizer, a gente chegou depois do treino, eu comecei a lembrar, a recordar de colegas que a gente conviveu no futebol, escola, sim, e que tinham sido assassinados. Em 98 deu 159 nomes. Quando eu fui fazer de novo essa lista em 2001, já deu 203. Nossa. Então a gente é um sobrevivente, sim. Pela graça de Deus, verdade, sem merecer, mas papai nos preservou, porque tem os seus propósitos. E graças a Deus, em 94, Jesus entrou na nossa vida, aí a gente passa a ter uma história antes de Jesus e uma história depois do Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo, Jesus abre a porta, onde aos 22 anos de idade a gente é descoberto no futebol. E 24 de março de 94 a gente estava assinando um contrato profissional. Então o senhor foi jogador de futebol profissional, correto? Também, isso, também, no né? Colômbia, Colômbia, aqui de Caxias, né? Aí depois jogamos em outros clubes, né? Mas o maior gol ou a maior defesa foi Jesus na nossa vida. Ah, sim. E hoje o senhor, assim, está como pastor, né? E a sua família, seus filhos, o nome do seu filho? Aí tem a primogênita, Isabelle, que não gosta de ser chamada Isabelle, não, a Belle. 23 anos, o do meio, Noah, 16 anos, e o caçulo, Rapa do Tacho,
7 anos, que o pessoal pergunta até se eu sou avô dele. E nós estamos em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. Já há 10 anos. Tá. Então, assim, só para as pessoas entenderem, conhecerem um pouquinho, né? Começa aí toda uma trajetória, e essa trajetória ela tem muito a ver com a questão do esporte. Né? Seus filhos, eles jogam futebol, seguiu o espaço do pai? Como é que tá aí? Sem pressão. Só fiz pressão para torcer o meu time. Aí o pessoal, pastor, e o livre-arbítrio? Eu falei, não tem. Aqui não tem. Tem que ser vascaíno. Isso aí. Ó. Pastor, o senhor não gosta do seu Eu sei que essa audiência vai crescer agora, hein? Somos sócios gigantes lá. A gente é vascaíno mesmo. Legal. E aí, a nossa trajetória em Cristo, né, na Assembleia de Deus Central em Gramacho, com o reverendo, né, José de Santana Santos. E ali a gente teve uma trajetória missionária, sim, onde fazia da profissão, né, um meio de levar o Senhor Jesus Cristo. E aí a gente esteve servindo ao Senhor Jesus Cristo aqui no Brasil, né, em vários locais, e por cerca de 35 países a gente esteve levando Jesus. A gente chegou a jogar futebol na Holanda, num time pequeno lá, né, mas aonde levamos Cristo, né? Tem até uma foto aí, não sei se vai passar, do lado do Ricardo, que foi um dos que a gente ganhou para Cristo jogando futebol, né? Então a gente serviu ao Senhor também missionariamente e fazendo da profissão um meio evangelístico. Sim, né? Entendo. E isso levou a gente a viajar por muitos países, porque eu joguei até 2003 e parei ali na Holanda. Mas aí o jogador é muito nômade. Se desloca para outros países, novos contratos, novos times. Sim. E a gente justamente era enviado para estar com os jogadores, a família, levar Cristo, né, ajudá-los de uma maneira espiritual, uma cobertura. Tá. E só aí é crescendo. Né? Pastor, só para a gente já entrar dentro do tema, e sei que a gente vai falar sobre isso, tudo que você está falando, tem muita coisa a gente vai falar, tá? Mas a gente já vai entrar logo no tema, e tem um vídeo que ele vai mostrar justamente sobre aquilo que a gente vai tratar. Eu vou pedir lá o pessoal da produção para colocar para gente, e a gente já entra no tema e já vai... Tá ligado. Acompanha. Se afastarem por conta de problemas psicológicos. É muito triste e a pessoa tem que compreender que não depende dela. A pessoa está trabalhando, ninguém está ali querendo levar a grita à toa. Acho que as pessoas estão, assim, precisando de bastante tratamento psiquiátrico, porque tem as pessoas que perdem o controle, né? Estão muito estressadas, né? Então a gente vê bastante. Segundo a polícia, apesar de frequentes as ocorrências de confusão entre passageiros e funcionários, são poucos os casos registrados. Na maioria dos casos, as pessoas chegam até a delegacia ainda com os ânimos exaltados, mas com o passar do tempo, com as conversas, enquanto a gente vai tomando as versões das pessoas, os ânimos vão voltando ao normal e as pessoas acabam desistindo de levar isso adiante. Evitava tudo isso, né? Olha aí, ó. E eu vi outro dia um vídeo da Carla Secato no Instagram. Nossa, o pessoal tá estressado ali ainda. Tá estressado. O pessoal precisa tomar ali um clonazepam, uma prazolam, ou então fazer uma oração de libertação. Pastorzão, só para a gente poder falar um pouquinho, né? Você já falou um pouquinho que o senhor já tá vindo com essa questão de ex-jogador de futebol, né? Hoje o senhor está como pastor. E tem um trabalho aí que o senhor viajou entre muitos países, mas eu gostaria de falar um pouquinho no início. Quando surgiu esse desejo de ser jogador de futebol? Como é que começou isso? Eu tenho uma foto aí que mostra o senhor em algum lugar. Eu quero, antes de colocar essa foto, tentar falar para o pessoal, como é que surgiu esse desejo de ser jogador de futebol? Quer dizer, Baixada Fluminense, e a gente, na nossa época, os anos 70, né, nossa infância, então a nossa área era a área de boleiros. Então tinha o primeiro quadro, o segundo quadro, aqueles campeonatos de bairro e aquelas peladas de rua, né? Entre valas negras, lembra? Sim. Então, quer dizer, não tinha como, tu não tinha escolha. Né? Era futebol. Era futebol. Aquela bola dente de leite, às vezes todas desiguais ali, de calombos. Os gomos todos saindo. E o couro comia, né? Sim, do pescoço para baixo era canela. Mas aí,
isso foi ficando sério, né? A minha família deve estar assistindo, né? Minhas irmãs falam, conta a história direito. Que eu comecei agarrando. Começou no gol. E às vezes a bola não vinha, eu sentava na lata, né? Aos 6 anos, sentava na lata, que era o gol, a trave era uma latinha, né? E às vezes de costa para a partida. Aí a bola ficava fácil para o atacante, né? Aí a minha família não acreditava que, tipo assim, eu ia jogar bola, né? Não acreditava de forma alguma. Porque ficaram presos nesse momento. Poxa, eu evoluí, né? Progredi, aprendi. Sim. E meu pai me achava muito tranquilo, né? Aí, quando eu comecei a jogar esses campeonatos de bairro, aí os vizinhos falavam. Meu pai era comerciante, barbeiro também. Aí o pessoal, pô, o Noquinho tá jogando uma bola, pô. Aí meu pai, não joga não. Não joga não, ele é muito devagar, pô. Se eu pedir para ele trazer a morte, vai demorar pra caramba pra eu morrer. Aí, quando 15 anos, com Pita, né, a gente jogando no São Bento, conheceu o Pita, treinador? Pita, então. Aí a gente, eu ia subir de categoria do infantil para o juvenil, caiu no meu aniversário. Meu pai encheu o Fusca, que era fácil, 6 irmãs, encheu o Fusca, fechou o salão, o comércio, e foi me assistir no São Bento. Com 10 minutos eu fui expulso. Nossa. Aí meu pai sabia que não jogava nada. Não, mas ó, eu acredito que o pessoal conseguiu aí, pessoal de casa, a gente conseguiu uma foto dele, e não é foto para qualquer um não, hein? Porque essa foto tem um cara que tá te apadrinhando de frente, tá ali, na verdade, atrás te apadrinhando. Mostra a foto aí, gente. Olha lá a foto, gente. E aí, pessoal, vê se você consegue. Cadê? Olha lá, achar. Onde o senhor tá ali, pastorzão? Justamente embaixo do Pelé. Embaixo do Pelé. Para quem não dizia que ele não ia ser jogador, olha lá quem tá apadrinhando ele. Nada melhor do que o rei do futebol. É isso aí. E outra, no São Januário. Os flamenguistas não têm estádio, então a gente tem estádio. Foi no São Januário. Isso aí foi quando? Em 87. 87. Olha lá. Copa Pelé. Copa Pelé. Ficamos em 3º lugar. Aí. E aí tá lá, ó, o registro, ó. É isso pra aí. História. Marcante. Marcante, né? Mas aí, quando profissional, meu pai foi assistir o jogo. Aí o pessoal falou, teu pai tá aí. Aí podia dar o ingresso, né? Eu falei, não, deixa ele pagar. Deixa ele pagar o ingresso. Eu, tipo assim, tô pagando o ingresso para assistir o meu filho jogar. E a gente já aparecendo no Jornal do Esporte, lembra? O jornal sim, que era a Rosinha? Lembra, antiga, hein? E ele assistiu o jogo contra a Portuguesa, no Maracanãzinho, do lado do prefeito Zito, na época era o prefeito, aí estava o reverendo e o Roberto Dinamite, saudoso. Poxa, que legal, que legal. E eu era fãzão do Roberto, fui ver o Roberto jogar e Deus me deu a graça dele me assistir jogar contra a Portuguesa. Então, pastorzão, aproveitando já, né, indo já para essa pegada aí já, o senhor como profissional, eu acredito que o senhor já tenha lidado com justamente que é o tema que a gente vai tratar hoje, que a gente vai falar, que é justamente sobre a importância do equilíbrio emocional, né? Aqui no Humanamente a gente trata, né, sobre algumas questões, né, voltada para o humano, e a gente entende que o equilíbrio emocional ele é fundamental, principalmente para um jogador de futebol, e não só nas suas relações no campo de futebol, como também nas relações. Porque a gente vê que o jogador de futebol, às vezes ele está aqui jogando num time aqui, às vezes ele está em um time de um outro país, em um outro local, e tem essas relações. E aí, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância do equilíbrio emocional dentro dessas relações culturais e transculturais. Meu brother, equilíbrio emocional, jogador de futebol. Isso pode determinar a vitória, como pode determinar a derrota. E isso pode determinar a paz, como determinar conflito terrível dentro ou no entorno da partida de futebol. Quantos jogadores, de repente, por exemplo, lembra do Zidane na Copa? Sim, lembro. Quando ele perdeu a cabeça, deu a cabeçada. É lógico, teve um gatilho ali, né? Uhum. Teve um gatilho, o zagueiro, né, o italiano, que provocou, acho que mexendo com a irmã, né, acho que alguma coisa assim, perdeu a cabeça, né? E aquilo dali teve um preço, né? Teve um resultado, uma consequência. Então o equilíbrio emocional é muito importante, sabe? O jogador
entre jogadores, o jogador com a torcida, jogador com o técnico. Sim. Eu já tive que separar colega que partiu para cima do técnico para brigar, né? A gente percebe que o futebol ele mexe muito com esse fator, né? Essa questão da adrenalina, da neuroadrenalina, né? Da pessoa, do profissional que está ali. E às vezes ele acaba se excedendo. A gente percebe um pouco desses excessos. Mas no vídeo que a gente colocou, a gente percebe que às vezes hoje, né? Na contemporaneidade, no tempo que a gente está vivendo, a gente percebe que existe um excesso, né? Sim. E aí o vídeo ele coloca e mostra um pouquinho. Às vezes as pessoas se excedendo com outras pessoas que estão trabalhando, como o vídeo que a gente colocou ali do aeroporto, uma pessoa totalmente exaltada com outro profissional. Por quê? Porque ela perdeu um voo, né? Claro que a pessoa, quando ela perde um voo, ela fica pensando, né? Fica desesperada, porque ela, né, fez todo um planejamento, mas... eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa importância da gente diminuir esse excesso hoje, da gente falar um pouquinho dessa importância. Como é que o senhor vê hoje a atualidade com essa falta de equilíbrio, com esse excesso dessa questão? Meu brother, a gente percebe uma sobrecarga. Isso na família, né? A gente vê, quer dizer... Aí da casa para o trabalho, uma sobrecarga, né? No trabalho, uma sobrecarga. E a gente vê o pessoal em guerra ou em ponto de entrar em guerra. Por exemplo, né, que a gente viu ali, eu vivenciei isso aí, né? E teve um momento que eu não parti para a mão nem nada, né? Mas teve um momento de levantar a voz e manifestar indignação. Sim, né? sim. Por exemplo, uma vez eu estava em Israel para dirigir um seminário nas Ilhas Canárias. Sim. Quer dizer, e aquele voo iria me levar lá. Estavam me esperando lá. Aquilo foi tudo preparado, né? Então, só para as pessoas entenderem, o senhor já viajou, a gente estava conversando um pouquinho antes, o senhor já viajou a praticamente 30 países diferentes, né? Que a gente conversou um pouquinho. Você já viu muita coisa acontecendo, não só, né, a gente coloca aqui nos aeroportos, como nesses outros locais, né? E aí, só para as pessoas ficarem cientes, entenderem, entendeu? Porque a gente está trazendo uma pessoa que tem conhecimento, não só de vivência, mas também de observar e de ver como a importância que isso pode trazer como um aprendizado para quem está ouvindo a gente, correto? Sim. Porque esse equilíbrio emocional... para te ajudar, porque senão você pode acabar com aquela viagem dos sonhos. Sim, porque às vezes a pessoa, não sou jogador de futebol, isso não tem nada a ver para mim. Não, mas às vezes a pessoa fez um planejamento, às vezes a pessoa está pensando, só vou comprar passagem, só vou ali, de repente, fazer só a parte do meu pacote, acabou. Mas ela vai entender que ela vai, de repente, para um outro país, para uma outra cultura, a importância do equilíbrio em outra cultura também. Sim, porque tem a expectativa e a realidade. Então, a realidade pode ser, sabe, te chamar para provocar um conflito, provocar um estresse, né? Aí, por exemplo, você vai viajar, né, por exemplo, para o exterior, né? Aí tem todo um sistema, né, de você lidar, já no check-in, a coisa já pode acontecer, como o pessoal fala, né, dar ruim no check-in ali. Às vezes você chega e deu excesso de passageiros, né? E já te chamam e, tipo, você não vai poder viajar, que isso já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo. Mas aí você tudo bem, deu certo ali no check-in, aí na hora que você entra no avião, aí alguém chega e fala, não, esse lugar é meu. Não, teu não, aqui, é meu. 2 passagens. Meu Deus. É o mesmo lugar. Aí, resolvido ali. Mas agora você vai... chegou no local. E aí isso em país diferente. País diferente. Aí agora você vai entrar naquele país, mas vai passar ali pela alfândega. Vai passar pela polícia, pelas autoridades. Vão querer o teu passaporte, né? Aí vão fazer perguntas, entendeu? E ali já pode
tem um problema sério. Pastor, olha só, segura aí. A gente tem uma foto aí que é justamente o senhor já jogando em outro, eu acredito que seja em outro país, não sei qual é. Vê se consegue colocar para aí, lá. Ali Na Holanda. Né? Em Tilburg. E esse é o Ricardo, meu brother. É o Ricardo. Que veio pro lado de Jesus, quando a gente se conheceu. Então, além de jogador, o senhor também já estava ali com uma missão que era justamente como um missionário. Isto. Ok. Isto. Que tipo, quando Cristo entra na minha vida e me leva para a igreja do Gramacho, né? Então um trabalho forte missionário ali. Uhum. Aí eu terminei o primeiro contrato e fiquei sem clube. Sim. Né? Aí o reverendo então me perguntou se eu não queria ir para Ribeirão Preto, ajudar o pastor Jacob lá na missão, né? E tentar clube lá, o Botafogo Comercial. E Papai do Céu abriu a porta para mim no comercial. Mas só que a gente já tinha desenvolvido o lado missionário ali, né? E eu fiz eu tive uma conversa com Deus. Tipo, se ele me chamasse para acertar, tinha que ser da forma que eu queria. Sim, se não fosse, sim. eu iria parar para dedicar a missão. Aí foi o que aconteceu. Fui chamado para conversar, eles ofereceram algo diferente do que eu queria. Aí parei por 2 anos, aí missionário dentro do Brasil. Entendi. Aí foi quando o reverendo na França, Deus falou com ele para eu voltar a jogar futebol, que tinha uma missão com a gente no futebol. E eu Só para o pessoal entender, quando a gente está falando reverendo, né? Gostaria de colocar aqui, reverendo é o pastor José Santana. Sim. Santos, né? Da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Isso. Inclusive eu quero, né, mandar um abraço para todo o pessoal da Assembleia de Deus em Gramacho, né? Temos um carinho enorme. Só para as pessoas entenderem, quando a gente fala reverendo, a pessoa, quem é esse reverendo, né? Mas acredito que muita gente de Caxias conhece. Mas quem vai ouvir a gente em outro local, em outro estado, de repente a pessoa só para poder conhecer. E foi lá que eu conheci o Delapen. Foi lá que ele ganhou esse nome. Ganhou jogador do Barcelona. E ele... Só que não. Aí tinha um projeto Geração de Vencedores, adolescentes tal, que sonhavam. Aí eu fui professor dele lá. Nossa, por isso que ele perdeu o cabelo, que era tanto grito. Vambora, Delapen! Mas vamos lá. Mas aí, justamente, aí você, ali na polícia, ali já pode dar problemas, entendeu? Terríveis. Ali já pode parecer que a tua viagem estragou, deu ruim. Mas, bom, passou. Né? Depois de uma dura ali e tal, aquele negócio todo passou. Aí agora você vai pegar a sua mala. Cadê a mala? Que não chega, foi desviado. E eu não vou falar de algumas empresas aqui, mas tem algumas empresas que já é tipo marca. Especialista, tua mala. Sumir, desviar. Aí tu imagina, 12 horas de viagem, ou 15, ou 16 horas de viagem. Né? Aí você cansado, aí já teve aquele choque ali na polícia, né? E agora a tua mala, você quer ir para o hotel ou quer ir para o endereço do seu destino? Meu irmão, cansado, de manhã, com pouco sono, porque dormir no avião nem todos conseguem. O fuso horário, a diferença. Então é uma carga. Então, é importante a gente colocar essas questões, né? Porque às vezes a pessoa olha a pessoa fazendo missões, ou seja, trabalhando em outro país, mas ela não tem esse olhar, no caso, desse desgaste emocional que existe. Porque é um desgaste emocional, porque você não dorme direito, você tem toda uma pressão ali, saber se você vai poder entrar, não vai entrar, seu visto, né, se você vai conseguir lá a entrada na alfândega. Eu acredito que o senhor tem uma história aí, guarda aí que eu vou chamar um comercial, acho que o senhor tem uma história, né? Tem muitas! Pessoal, fica com a gente aí, a gente já volta, eu vou chamar um comercialzinho aqui. E rapidinho você vai saber essa história na alfândega com o pastor Enoque. Pra que pagar caro? A Atom protege o que você ama e o que você tem de forma simples e descomplicada. Para o seu veículo, oferecemos proteção contra roubo, furto, colisão e danos naturais. E mais assistência 24 horas, com até 500 quilômetros de reboque, chaveiro, auxílio pane seca e pneu furado. E ainda leva o adicional de troca de para-brisa grátis. E para a sua casa, temos chaveiro, encanador e muito mais. Preparamos um clube premium que dá prêmios para você que paga em dia.
Na Atom, é você que manda. Escolha o plano que mais se parece com você e economize. Acesse o site www.atom.org.br ou entre em contato pelo WhatsApp e redes sociais. É isso aí, pessoal. Como vocês acabaram de assistir o vídeo da Atom Proteção, né? Você que não tem seguro, você que não tem proteção para o seu veículo, para o seu carro, para a sua moto, tá? A Atom, nesse mês de novembro, está com uma condição muito especial. Nos chama no direct, que esse mês é o mês do Black Friday, e você que aderir ao serviço da Atom, você não vai pagar a adesão e nem a instalação do rastreador. Vem com a gente. Esse é o cara da Atom, né? E necessário, né? Necessário. Alexandre, tem vários equilíbrio emocional também. Precisa. Com a Atom, tá ligado. Tá ligado. Às vezes você se associa e quando tem um problema, cadê? É isso aí. E o diferencial da Atom, que eu sempre digo para os associados, para quem quer se associar, vai no Reclame Aqui. Busque alguma reclamação que eu te garanto que não vai encontrar. Esse é o diferencial. Estamos no mercado há 12 anos e a gente tem a qualidade da Atom é ter um atendimento de excelência. Que legal, que legal. Temos uns comentários aqui, né? Tem várias pessoas aqui com a gente e eu quero dizer que você pode estar fazendo perguntas, tá bom? Se você quiser estar aí fazendo pergunta, ele está aqui para responder. Fácil eu respondo. Agora difícil difícil é com o Delatem e Alexandre. Façam qualquer tipo de pergunta, assim, questões de transculturais. O homem viajou 30 países, gente. Aproveita 35. E fora os aeroportos, que eu só parei no aeroporto. Que foram mais. Então, assim, pode fazer bastante pergunta aí. Fala aí, pessoal, o pessoal que está com a gente aí, Alexandre. A gente está aqui com a Isabela Nazari. Isabela. Né? Washington Santiago. Né? Meu brother. Israel Cardoso de Moraes. Meu genro feioso. Silena Duarte de Souza. A Deia falou aqui que o choque cultural pode acarretar muita coisa. Sim. Né? A Radassa Zazani, Paulo César Porto Moraes, Dantas Rodrigues já Juiz de Fora. E Júlia Stephanie. Juju. João Locatelli. Gente, tem gente do país, do mundo inteiro aqui, hein? Isso aí. Pessoal, pode fazer perguntas, tá? Fica à vontade e aproveita também para estar participando com a gente, tá? Um beijão em todos aí. Pastorzão, eu sei que a parte do equilíbrio emocional a gente já falou que é importante. Mas quando a gente chega justamente numa alfândega, o equilíbrio emocional ele é fundamental para a comunicação. O que o senhor pode dizer sobre isso? A gente costuma ajudar o pessoal o seguinte, que eu viajei muito sem saber o inglês. Meu Deus. Aí depois... Eu já tremo, já. Só falar isso eu já tremo. Aí depois o reverendo da igreja investiu em mim, eu fui estudar inglês. Aí eu vi a diferença do antes e depois. Muito. E tipo assim, se você não sabe falar, não sabe. Porque não às vezes a pessoa tem um negócio do pessoal falar assim, não, fiz um cursinho. Aí vai, tipo, o pessoal tá escrevendo aí, né? Jesus é good. O cara tá aqui, God, e o cara só fica no. Não, eu tenho uma história na Hungria. Aí eu fui lá para um período de experiência num time lá, Zalaegerszeg, na divisa ali com a Romênia, se eu não me engano. E quando eu entrei no aeroporto, né? Aí tinha que passar pela polícia, mas lá era um sistema diferente do que eu estava acostumado. E o pessoal foi mandando eu parar, fazendo com a mão, sabe? Mas eu não entendia. Quando ele falou parar, eu pensei que ele estava me dando tchau, tipo, boas-vindas. E era a polícia, só que estava com uma roupa diferente, tipo um colete de jogador de futebol. Sim. Aí a coisa complicou, que o pessoal achou que eu estava invadindo. Aí já foi aquela dura, né? E eu só falava assim, I'm professional futebol. Misturava tudo errado. Aí tá bom. Passa ali o período de experiência, vou sair depois de uma semana. E agora? Não querem me deixar sair do país. Nossa. E eles não falavam, tipo assim, o inglês, ou quem falava eu não entendia também, sabe?
E eu dei o documento, passaporte, aí o camarada foi, a polícia, né, foi e falou, não é você, é teu irmão. E eu não tenho irmão, eu só tenho 6 irmãs. Eu vivi na casa das 7 mulheres. 6 irmãs com a minha mãe, 7 mulheres. Eu não tenho irmão. E aí, e agora que eu não sabia falar inglês, se explicar, me comunicar. Olha o problema. Aí eu peguei uma foto, eu lembrei que eu tinha uma foto com as minhas irmãs. Aí eu fui no policial e falei aqui, ó. Aí eu falei, poxa, irmão em inglês, brother. Então, irmã deve ser brother. Aí eu pro policial, my brother. O seguinte, deu certo. O policial começou a rir e me deixou. Mas só que eu já estava naquela dura ali já umas 3 horas. Então muita gente passou e me viu. Quando eu chego lá no saguão, sabe, para embarcar, eu me aproximava das pessoas, as pessoas se afastavam, tipo assim, deve ser um terrorista, deve ser um... Né? Então, são situações, assim, bem constrangedoras, Sim. Né? Bem terrível. Então, o equilíbrio emocional é muito importante. E a falta da comunicação te dá uma insegurança. Porque, assim, imagina você estar num país que você não conhece, a língua que a pessoa está falando aquilo que você não entende, e você precisa chegar a um determinado local e você está sendo impedido porque você está sendo, vamos dizer assim, sabatinado ali. Sim. Né? Eu queria, né, linkar isso um pouquinho com algo que a gente está vivendo na realidade. A gente vê que muitas pessoas hoje estão passando esse problema lá com a guerra, né, de Israel, né, com Hamas, né, e a gente percebe quantas pessoas estão ali nesse conflito, né, e que ela precisa ter um equilíbrio emocional, porque a pessoa, às vezes, ela vai com um sonho. Sim. Às vezes a pessoa vai fazer uma viagem, ela se programou e não esperava e fica presa no país. Né? A importância de como a gente está falando, da comunicação, de manter a calma, de procurar meios, né? Porque eu conheço algumas pessoas que eles vão viajar, né, e não falam, conheço uma pessoa, né, não fala nada, e ele usa o Google, né, tradutor para poder conversar. É um recurso. É um recurso. É que eu conto hoje, né, de histórias antes desses recursos, né? Uhum. História antes de eu saber o inglês para a gente comunicar, ou espanhol, né? Mas hoje, justamente, tem um recurso, então está menos pior, mas o equilíbrio emocional é muito importante. Por exemplo, né, eu tenho um brother, né, um amigo, que a filha dele estava jogando vôlei lá em Israel, era atleta lá, né? E agora tinha que sair de lá. Eu tenho um brother que estava tudo certo para ir trabalhar em Israel. Nossa. Sabe? Tudo certo. E aí estourou a guerra. Né? E essa questão da situação, o senhor começou a marcar essa questão do brother por causa do fato do livramento que você conseguiu. Eu tive um insight ali, aí ficou agora fixado, né? Acabou ficando. Mas o equilíbrio emocional é muito importante. Vai sair, viajar ao exterior, e outra, como a Déia colocou ali, né? É muito importante saber que nós temos diferenças fortes do regionalismo, né? Diferença de regiões, aqui no Brasil mesmo. Sim. Quer dizer, Juiz de Fora está tão pertinho aqui. Mas já tem um impacto. Tem um impacto. Sim. Por exemplo, lá eles são mais tranquilos do que a gente. Então, quem dirige aqui no Rio vai dirigir em Juiz de Fora? Meu irmão, se não tiver, o equilíbrio emocional é isso. É maior, entendeu? E outra, aí, por exemplo, do brasileiro com holandês, o brasileiro com português, né? Quer dizer, o brasileiro com o asiático, quer dizer, mas o chinês, o asiático japonês, mas o asiático árabe. O asiático, quer dizer, judeu, sim, quer dizer, sim. Aí o africano. Sim. Quer dizer, existem diferenças enormes, né? Por exemplo, para a gente, você me convida, pastor, vem jantar na minha casa, 7h30. Eu sei que 7h30 aí está entre 7h30 e 8h30. Mas, por exemplo, para um suíço, 7h30 é 7h30. Entendeu? Aí ele vai chegar lá 7h30, não tem nada pronto. Aí tu imagina a confusão que pode surgir, a inimizade que pode surgir. Sim. O prazer dá lugar ao desprazer. Sim. Entendeu? E outra, todo respeito, isso aqui sem... Né? Não, aqui é humanamente falando. É para falar. Mas, por exemplo, o brasileiro toma banho todo dia, ou 2 vezes, ou 3 vezes. Sim.
Aí, por exemplo, você vai para o exterior, né? E, de repente, você vai ter contato com alguém, né? Vamos dizer, se é uma moça brasileira, com o loiro dos olhos azuis, né? Aquele camarada bonitão. Mas a cultura dele é tomar banho de 3 em 3 dias. Nossa! Entendeu? A situação. Sim, tem lugar que, tipo assim, igual aqui, você usa os talheres, tem lugares que é só a mão. Sim. Né? E também a maneira de você enxergar, por exemplo, né? O brasileiro, ele convive e improvisa muito, né? Já tem pessoas determinadas que é bem metódico, tem uma agenda que não pode mudar nada ali, senão dá ruim, né? O brasileiro, por exemplo, é muito, às vezes, em festas, né? Uma abastança, uma generosidade, né? Mas, por exemplo, se um holandês ele te convida, né? Para você, porque você pode ir só se for convidado. Aí, mesmo sendo parente, mas você vai para um jantar, é normal ele perguntar para você come um bife ou 2 bifes? Porque ele vai preparar daquela forma, daquela quantidade, entendeu? Então... Quanta coisa, né? Muita coisa. Aí pro México, a gente esteve no México, tudo lá regado a pimenta. Mas é regado a pimenta. Só para você ter ideia, teve uma vez uma garotinha, né, Lua Azul o nome. Aí o sapato dela estava desamarrado, aí eu fui e amarrei, aí ela por gratidão me deu uma balinha. Aí eu descasquei, agradeci. Daqui a pouco, quando eu ponho aquela bala na boca, eu tô vendo aquilo queimar e eu não tô entendendo. Aí eu corri pro banheiro. Aí o pessoal que estava na sala, a família dela, o que foi, pastor? O que foi, pastor? Aí eu fui na pia, joguei aquela bala e água na boca. Aí o pessoal, eu falei, não, a Luna me deu uma bala. Aí a mãe já ia brigar com ela, né? Eu falei, não briga não, porque ela quis me dar uma... Mas a balinha que ela estava chupando era com pimenta. Meu Deus, se as crianças iam chupar bala com pimenta, adulto então... Pessoal, fica com a gente, tem várias perguntas aqui, a gente já vai falar mais algumas perguntas, mas eu vou chamar mais um comercial, fica com a gente rapidinho, e a gente já volta nesse papo tão interessante que está aqui. Olha só, pessoal, tem uma dica importantíssima para você. É isso mesmo. Esse material agora está na forma digital, que vai te ajudar muito. Quer saber um pouquinho mais? Clique aqui na descrição desse vídeo e que você terá maiores informações. Então, pastorzão, tem várias perguntas aqui. Eu acho que é uma pergunta interessante. Qual foi a Dantas Rodrigues, né? Ela tá falando o seguinte... Dantas, é homem, Dantas. É Dantas, é o Dantas, né? É o homem, né? É porque... É o ursão da ursão. Olha, gente. O Dantas tá falando, qual foi a sua experiência de pescar em Nova Zelândia? Tem uma foto aí, não tem? É lá? É lá. Vê se a gente consegue colocar essa foto aí, gente. Isso é ela. Ah, lá, aí, ó. Essa foto aí. É a prova. Isso daí é a prova. Isso aí é onde? Na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia. Mas acho que ele deve. Vou falar. O Dantas não tá lá. E tem urso aí? Lá tem. Eu acho que tem urso. Porque lá não tem animal predador, não. Acho que não tem. Não tem, né? Que é interessante, que Nova Zelândia não é tão longe da Austrália, né? Uhum. E na Austrália, cheio de animais, né, peçonhentos. Já na Nova Zelândia, não. No entanto, os pássaros lá, tranquilo, quase nem voam, ficam mais na terra, porque, tipo assim, é tranquilo aqui. Então, assim, essa experiência de pescar, né? O homem que né, agora está dali fazendo, não só pescando, mas também fazendo a missão que é pescar alma, é isso? Pescar alma. Pescador de homens, né? E na Nova Zelândia, o que acontece? Aí o pessoal tinha um ambiente lá de pescaria. E aí eu fui, e o pessoal pegou, e aí anima, né? Quando você... Aí tem o pessoal nativo, que é os maores. E eu voltei um outro dia. Mas, tipo assim, não tinha ninguém comigo. E eu cheguei lá e não pegava nenhum peixe. Chegou um maori, pegou tudo. Nossa. Sabe? Mas aí teve um outro dia que eu fui e não conseguia pegar nada. Eu falei, desisti. Já estava já 1h30. Falei, desisti.
chegou um coroinha, que ele era envergadinho igual a vara, aquele era envergadinho igual a vara, e todo equipado. Onde eu pesquei o tempo todo, não peguei nada. Aquele senhorzinho foi e pegou. Mas pegou um Kauai, o nome do peixe, grande, sabe? Tem que ter cuidado para não mentir, né? Mas era história de pescador. E eu vibrei. Mas sabe, como se fosse eu, né? Que peguei aquele peixe. Aí o senhorzinho olhou para mim. Would you like? Diz fish. Aí você quer esse peixe para você? Eu falei, tipo, tá me dando? Ele falou, eu quero. Aí dali surgiu uma frase, tipo assim, quando você se alegra com a bênção do outro, legal, Deus se alegra em te abençoar. Amém. Sabe, Deus te alegra em te abençoar. Você se alegrar, né, com a vitória. Aí eu fui abençoado, que eu vibrei como se tivesse sido eu que peguei aquele peixe, né? Mas foi o senhorzinho. E ele foi e passou. Aí quando, chegando em casa, né, a pastora Elisângela lá na Nova Zelândia, beijão pra ela, pastor, que peixe! Eu falei, não vou contar a história. Aí foi esse senhorzinho que me deu. E outra vez eu cheguei com um peixão também, mas aí eu comprei. Legal, legal. Então, pastor, tem muitas perguntas aqui, eu vou... lê aí, Alexandre, a pergunta da Débora Renata. Débora Renata, deixa eu pegar aqui. Débora Renata. Então, a Débora Renata, ela tá falando, conta no dia em que o senhor foi em Paris e chegou no restaurante e pediu o quê? Tudo pra... O quê? Agora você me ajuda aí, ó. Tudom. Para que o atendente, ela colocou tudo que tinha no teu prato. Lembra desse dia? Tudom. Me ajuda aí. A gente não sabia o francês. Até eu fiquei nem português eu consegui entender. Uma vez, num país aí, a gente queria água com gás. E agora? Para falar água com gás, eu não sabia. Eu falei, water. Aí eu falei, deu certo, resolveu. E assim, a gente percebe que, como a gente com bom humor, com a leveza, com a comunicação, eu acredito que a comunicação, ela não é só a comunicação verbal, mas a comunicação não verbal, ela existe. E se você é uma pessoa que você tá bem, que você tá leve e que você se coloca de uma forma ali que eu acredito estável, né, para poder se comunicar com o outro nessa leitura não verbal, né, como você tá falando assim, em gesto com as mãos, né, a gente percebe que, por exemplo, a gente tem um perfil, né, a gente costuma dizer que esse perfil que fala muito com o corpo, fala com os braços, fala com a mão, né, e é um tipo de comunicação. E isso, quando a gente está com as nossas questões emocionais, vamos dizer, o equilíbrio desequilibrado, a gente acaba perdendo esse tipo de comunicação também, que é essa comunicação não verbal, e a gente não consegue nem se comunicar de forma oral e também de forma corporal, onde o outro possa entender, né? Então eu acredito que é importante esse equilíbrio para que essas duas comunicações elas estejam de forma, vamos dizer assim, que a pessoa possa entender, porque a gente fala, mas não sabe se o outro está entendendo aquilo que a gente está dizendo, correto? Meu brother, isso é muito importante nas relações. Né? Sim. Nas relações. E isso aqui dentro do Brasil e fora do Brasil. Quem já transitou em Portugal, então o português ele parece que quando a gente fala, tudo é óbvio. Claro, lógico. E se você não tiver cuidado, ali você já fecha, sabe? Já fecha. E, por exemplo, né? Situações que aconteceram comigo em Portugal. Vamos lá. Aí eu fui no cabeleireiro lá. Você que quer ir para Portugal, fica a dica, hein? Só aí. Eu ia no cabeleireiro em Portugal. Aí eu fui em Portugal, e também outra coisa, a pessoa achar que o português fala e a gente vai entender bem porque fala português. Idioma, tudo bem, português, mas diferente. Quer dizer, já existe diferença aqui, em Juiz de Fora mesmo. Um irmão veio conversar comigo, né? Que justamente tinha perdido o equilíbrio emocional com uma pessoa e falou, pastor, quase que eu subi uma serra com ele. Eu falei, mas qual o problema subir serra? Ele te obrigou?
Aí ele falou, não, pastor, você sabe o que é subir serra? Eu falei, sei, ué, uma serra você sobe, ou de carro, a pé, ou... Ele falou, não, subir serra aqui é brigar. Entendeu? Olha a diferença, né? Então, o português de Portugal, né, tem... Aí eu fui lá cortar cabelo. Aí a cabeleireira falou... Aí eu falei, eu só manter o corte, cabelo longo e tal, e ela falou... deixa eu fazer um corte giro aí. Giro, quer dizer, maneiro, legal. Aí eu falei, corte giro como? Não, esse corte teu aí já não usa mais, não. Já falou na lata, tipo, esse corte... Você tem quantos anos? Aí na época eram uns 45, eu falei, 45. Eu falei, não, pô, esse corte aí é para um rapaz mais novo. Aí eu falei, não, mas eu gosto assim, poxa. Ela falou, tá tudo bem. E eu falei, não, e outra, eu joguei bola e sempre achei maneiro os caras, né, correndo com o cabelão. Aí ela, você falou, jogou, agora não joga mais. Aí ela falou assim, eu sou sincero, por exemplo. Tá demais. Agora, então, se você for para Portugal, você vai lidar com essa... Tu tá entendendo? Por exemplo, o brother Alex, não sei se a Vivi vai assistir, aí ele foi me levar na cabine para eu pegar o trem, comboio, para a Espanha, da Espanha eu ia para... Sim, sim. E outro, um vento, em Lisboa, né, tem um período que é vento, um frio, sabe? E eu cheguei na cabine ali, um abrigo, né, da empresa ferroviária. Aí a moça já perguntou, os dois vão viajar? Eu falei, não, ele veio me trazer aqui. Aí ela, você entra, ele fica do lado de fora. Aí eu falei, senhora, tá um frio, um vento. Ela, o que tem com isso? Aí a gente fez de surdo, né, tal. Aí o Alex comigo ali, ela foi, saiu lá do balcão, por favor, se retira. Eu falei, senhora, se ele for, eu também vou. Ela. Eu falei, senhora, não tem nenhuma compaixão, não, uma pena. Ela falou assim, eu sou paga para colocar ordem aqui. Eu sirvo, não vou servir para estar aqui. Eu falei, Alex, vamos sair que não deu certo. Entendeu? Então, quando você vai, de repente, lidar, né, no estrangeiro, entender que às vezes aqui se dá um jeitinho, você ganha com um sorriso, você ganha com... Que, por exemplo, né, no exterior, Inglaterra, França, tudo você tem que usar palavras formais, polite, você educada. Né? Então, sempre francês, monsieur, para tudo que você... Né, e na Inglaterra, excuse me, você... Né, a gente não, a gente é pela tonalidade, né? Me dá água. Aí você, por favor, você nem usa às vezes o por favor, você dá água. Já ficou legal? Não, lá não, você tem que, né, usar o por favor, né, o muito obrigado, bom dia, boa tarde, me dá licença, isso você tem que usar. Se você não usou, pronto, você... A Deia aqui, Nunes, ela tá falando o seguinte... Minha prima querida, um beijão. Deia... eu saí do Rio para Recife e senti uma grande diferença. Respectivamente, nem sempre isso acontece, né? Então, assim, essa diferença, às vezes, a gente já encontra dentro do próprio Brasil, né? A gente percebe que o carioca, ele tem muito jeito de falar tocando nas pessoas, pegando, né? A gente percebe, se já em alguns estados, a gente já nota essa diferença, Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Se for falar, né? É verdade. Ainda mais em outros locais. Eu acredito que tem mais algumas informações aí pra gente passar, que eu acredito que vai linkar com essa pergunta que ela tá falando aqui. Porque eu, como jogador de futebol, né? essa experiência aí do... coloca aí aqui. Isso. Essa daí é em... Israel, Beersheba. Beersheba, Israel. Beersheba, no estádio, né? Lá onde Abraão fez o poço lá. Quer dizer, e perto de onde tem um conflito. Que não é longe, não. Perto de onde está tendo... Perto da faixa de Gaza? Não é longe, não. Sim. Não é longe, não. Assim, e aí era o nosso brother Cássio que jogava ali. E aí você estava acompanhando lá o Cássio, né? Tem mais uma foto aí? Passa para mim. Isso daí é meu brother Emerson, né, na Alemanha, no Muro de Berlim. Estava jogando na União de Berlim.
E a gente foi conhecer esse marco da história, né? O Muro de Berlim. Na Alemanha, né? Essa experiência, o alemão ele é muito contido, né? Eu acredito, assim, não sei se eu estou falando besteira, né? Nunca tive na Alemanha, mas com isso que ela falou sobre essa questão dessa comunicação, né? Por exemplo, com outros jogadores, tem alguma experiência de algum relato, ou de algum jogador, ou de algum que teve uma dificuldade na comunicação? Né? Comigo? Contigo. Teve várias. Por exemplo, o pessoal falou comigo, pastor, na Holanda, né? Uhum. Então, se você não se impor, você vai ter dificuldade, pastor. Que o pessoal, tipo, com eles são condescendentes, se eles erram tal, mas com o estrangeiro, de repente o senhor vai ver que vai vir uma reclamação a mais, e pesada, né? E não demorou para eu perceber. Sabe, numa jogada que eu tomei uma decisão, que não era a decisão que um companheiro queria, né? Aí já veio para cima de mim mesmo, já veio... Sabe, já veio para... E é assustador, tu imagina um holandês grande, né? Uhum. E teve uma vez que essa foi hilária, em Tilburg, e tinha o brother Sérgio, Marília, Léo, estavam me acompanhando lá, foram me assistir. E aí no aquecimento, aí tinha um goleiro lá que ele não era muito simpático a gente, sabe? Não era muito simpático a gente. E ele estava no aquecimento. E um goleiro chutando para ele. Aí o Ricardo, meu brother baiano, viu que as bolas lá que estavam com o goleiro era mais nova, aí falou... pastor, pega para mim aquela bola, vamos trocar uma bola mais nova. Aí quando eu fui me dirigir para pegar a bola mais nova, o goleiro lá falou, não pega. Como eu não entendi o holandês, eu pensei que ele estava falando, chuta para mim. Aí ele já não era simpático. E aí, quando ele viu que eu me dirigi para chutar para ele, aí ele adiantou, ele veio na minha direção. E é normal o goleiro adiantar para... Aí eu achei que ele ia adiantar. Quando eu chuto a bola... Ai, meu Deus. O problema aumentou, que foi na direção do rosto dele. Meu brother, imagina, eu correndo, ele correndo atrás de mim para me bater. E os irmãos lá fora estavam falando, não, pastor, não, mas estava distante, eu não entendi. Porque eles entenderam o holandês e o goleiro falou, não chute, se chutar você vai ver. Eu achei que ele estava falando, chuta! Olha o problema da comunicação. Meu Deus. Vamos para a terceira pergunta aqui. Pastor, dentro dessa questão da própria comunicação, né? A gente está falando aqui sobre essa experiência, né? E o grau da importância de uma avaliação, por exemplo, cultural, né? De um padrão comportamental para onde você vai. Porque o que acontece, né? Não só como um jogador. A gente está falando aqui numa questão de um jogador, mas tem muitas pessoas que a gente está falando algo que serve para a vida. Porque às vezes a pessoa ela vai conhecer um parente, ela vai talvez fazer uma viagem que ela planejou com os filhos, com a esposa, com a família, e aí ela precisa fazer uma avaliação desse local. E aí eu gostaria de falar sobre essa avaliação sobre 2 comportamentos motivados. Vou falar o primeiro deles, que é comida. Como que a pessoa tem que saber lidar com essa questão de fazer essa avaliação? Existe uma importância sobre isso? Meu brother, tem que haver. Quando você vai fazer a viagem, quer dizer, todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta que as coisas corram da maneira que se pensou, né? Então você colher informações e hoje você tem essas ferramentas, o Google, isso. Né? Não só o agente, né, de turismo, então e outras pessoas. E é importante você ouvir muitas vozes. Tá? Muitas vozes. Por exemplo, teve um lugar que eu estava pertinho, um lugar maravilhoso, Liège, na Bélgica. Mas um pessoal que eu confiava né, falou que o lugar horrível e tal. Eu fiquei muitos anos sem conhecer e estava 25 minutos. Mas por quê? Porque a pessoa passou a experiência, passou uma informação medindo por ela, com a régua dela, entendeu?
Eu lamentei, eu falei, poxa, 25 minutos que eu poderia ter conhecido esse lugar antes, né? Então, questão, por exemplo, alimentar, né, é muito importante. Por exemplo, eu detesto pimenta. Ao México, tudo lá é pimenta. Então, eu tinha que pedir, e para achar sem pimenta não era fácil, tá? E justamente também você usa talheres, quer dizer, no México se usava mais as mãos, entendeu? E quando vai para um país, por exemplo, tem pessoas que não gostam muito de massas, né? De repente vai para um lugar que tem muitas massas, né? Agora é lógico, né? Hoje você vai encontrar, igual no shopping aqui, o tipo de alimentação, Sim. hoje você encontra nas grandes cidades, né? Diversos lugares. E você se informar é muito importante, justamente porque você não quer que dê errado. Mas normalmente viagem tem surpresas. E se você não buscar, de fato, um equilíbrio emocional, você pode trazer uma experiência negativa e falar tipo assim, não quero viajar mais, não gostei, não o gostei, local não é agradável e na verdade não é, faz parte do local e você que, né? Por exemplo, alguns aeroportos, né, por exemplo, da Espanha, alguns, se não mudou, enorme. Brasileiros lá têm dificuldade. Tem lugares que as mulheres brasileiras têm dificuldade, sabe? Porque é o seguinte, infelizmente, foi vendida uma imagem de brasileiro, por exemplo, fala assim, todo brasileiro gosta de samba. Eu conheço um montão de gente que não gosta. Tu tá entendendo? Todo brasileiro gosta de futebol. Conheço uma galera que detesta, tu tá entendendo? E agora não, pode ter mudado muito, mas para muita gente, a gente vivia tipo no Amazonas, quer dizer, ou na Amazônia, né? Sim. Sabe? Sim. No entanto, uma vez veio um professor, meu brother, Robert, lá de Cambridge, aqui no período da Copa, quando ele viu o Rio de Janeiro, quer dizer, as cidades, a gente viajou, ele ficou, nossa, impressionado. Porque ele tinha uma visão que só ia encontrar, de repente, pobreza aqui, entendeu? Miséria aqui, ou outras, e outra também, jogando lá na Holanda, né? Aí tinha jogador que, tipo assim, aí falava das mulheres brasileiras. Eu falei, rapaz, não é fácil como você está pensando, não. Entendeu? Não é fácil como você está pensando. A visão é outra. Se você quer, tipo assim, uma esposa para família, a coisa é séria, né? Assim como que eles achavam que, tipo assim, chegou aqui e teria mulher aos montes, entendeu? Então você, de fato, conhecer, se informar, né? Mas surpresas sempre acontecem. Então tem aeroporto, por exemplo, Israel. Entrar não é difícil, né? Agora, sair de Israel, meu irmão, pode ser problemático. Uma vez lá, eu não sabia, foi em 2005, se eu não me engano. 2006. Estava acompanhando o reverendo, a gente foi lá. Na hora de sair, foi um problema, foi uma dura. Aí quando eu vi o reverendo assim, né, e as polícias em cima fazendo perguntas, perguntava para ele até, por que você é pastor? Porque não tem tanta gente, por que você é? Tipo assim, umas perguntas, né? E daqui a pouco, eu comecei a gritar, sabe? Justamente eu fiquei, que eu nunca tinha vivido aquela situação ali, né? Sim. Aí eu não sabia falar nada em inglês, ou quase nada em inglês, mas eu lembrei, tipo assim, de repente vai dar certo aqui, discrimination! E gritava, né? Aí juntou vários policiais, aí trouxeram um intérprete, né? Aí falou, calma, senhor, calma. Falei, não, olha o que está acontecendo aqui, a gente não é terrorista, não, a gente não é bandido, a gente ama Israel, sabe, ama Israel. Aí, olha só a viagem, estão estragando a nossa viagem. Ele, calma, senhor, calma. Aí ele falou, moço, a gente é maluco, moço, é tanta guerra, é tanto conflito, é tanta gente que não gosta da gente, aí a gente tem esse aparato todo. É um padrão, né? Isso, sabe? Padrão. E ele falou, não é discriminação. Aí foi falando de gente famosa que tomou dura, sabe? Mas mesmo assim a dura continuou. Vou chamar mais um comercial só pra gente poder avançar um pouquinho. Tem tantas perguntas aqui, gente. A hora tá passando. Mas acredito que a gente vai conseguir fazer algumas perguntas. Fica com a gente aí.
Eu me lembro do primeiro dia, da primeira hora que vocês chegaram. Como a gente estava acabando de se conhecer, eu ainda nem sabia como chamar vocês pelos nomes. Disse apenas, sejam bem-vindos. E disse isso algumas boas centenas de vezes naquele dia. Era o meu primeiro encontro com vocês. Começamos a nos conhecer. Vocês dizendo, te encontro lá no Nova América. E eu vendo acontecer uma história atrás da outra. Já a Gabi diz que está crescendo aqui com a sua nova faculdade. Eu ainda podia falar do Antônio, da Dona Valéria, do Carlos, da Renata, da Marina, do Evandro e de tantos outros que, volta e meia, estão aqui, encontrando cada um o jeito de realizar seus desejos. Sinto que valeu muito a pena ser do jeito que sou hoje. E sabem de uma coisa? Como é bom crescer. Isso aí, pessoal. Você quiser conhecer um pouquinho desse trabalho do humanamente.vida ou do Humanamente Falando, na verdade, esse trabalho do Humano, nós temos um trabalho que acontece ali no Shopping Nova América, na Avenida Pastor Martin Luther King, e aí você pode ter acesso não só através das redes sociais, como também fazendo contato com a gente, e a gente trabalha para poder ajudar você da melhor forma, tanto das questões emocionais, quanto das questões comportamentais, tá bom? Faz contato com a gente, chama a gente no zap aí. Pastorzão, tem várias perguntas. Eu vou te sintetizar todas as perguntas aqui, porque o nosso horário já avançou. E aí, gente, é tão bom que a hora passou muito rápido. O Washington, ele tá falando assim, ó... ele vivendo na Holanda, vivendo na Holanda bastante tempo. Vai, Alexandre, gostaria de saber quantos dias ficou sem tomar banho, já que as pessoas normalmente se adaptam à realidade de cada país. Tinha que ser o Washington, isso aí estudou comigo. Foi meu brother que Deus me deu. A gente fez curso técnico de agropecuária numa escola federal. Mas meu brother, a verdade é que de vez em quando passava mais de um dia. Mas aí tinha água quentinha, né, brother? A gente tinha que tomar um banhozinho. Não é esse calor que é no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Acho que para tomar banho lá a pessoa fica pensando 2 vezes, né? Com o frio que faz, né? É verdade. Mas tipo assim, a Holanda tem um frio, né? 7 meses e tal, mas quando é o verão, é quente. É quente. Tem uma outra perguntinha aqui, a pergunta do Paulo. Ele Paulo, pastor, conta a história da praça de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto. Vai ser muito... É muita história, né? É muita história. Mas vamos deixar pro próximo, né? Lá na praça, por exemplo, eu pregando o evangelho, né? E a gente ia apanhar lá. O camarada me deu uma cadeirada, sabe? Me deu uma cadeirada. E por quê? Porque a gente estava falando de Jesus. Nossa, hein? E o Max está dizendo aqui que foi atacante né? No time dele, mas na estreia deu uma carona lembrada até hoje. Max PP. Max PP. É o Aldair, meu brother? Ih, rapaz, isso daí. Aí um time só de boleiros. Aí meu cunhado, né? Eu falei, pô, vou botar nessa condição aí. E aí, quem joga? Pô, meu cunhado joga assim. Aí, então ele vai pegar aqui na lateral direita. Na lateral direita. Pensa num caroneiro. Toda hora a bola nas costas. Aí tirava, e tá parecendo o seu André, que era o motorista do carro 60, do ônibus 60, que dava carona para todo mundo. Aí não durou 10 minutos em campo. Tiraram ele. Poxa vida. Pastorzão, a gente está chegando no final. Aquela câmera ali é a sua. Deixa uma mensagem aí para as pessoas, na verdade, que querem a importância desse equilíbrio, mas o equilíbrio, quem traz o equilíbrio total, eu sei que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deixa essa mensagem para essas pessoas hoje, que elas possam entender isso e as suas considerações finais aí. Meu brother, muito obrigado, muito obrigado. A gente quer chegar em algum lugar, precisa de um caminho. Para a gente chegar ao encontro com Deus, Deus providenciou o caminho para ele. Deus lavrou esse caminho, ele entregou. E esse caminho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Deus vem a nós através de Cristo, nós vamos a Deus através do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus vêm para a nossa vida através de Jesus, e o mal sai da nossa vida também através de Jesus.
A fé genuína, essa fé que abraça somente Jesus, porque ele é o suficiente, eficiente Salvador. Amém. E se você não tem um lar espiritual, então apresenta a Igreja Projeto de Deus, pastor Beto Almada, pastora Maritza, será uma alegria receber você lá, tá? Então um beijão no teu coração. Dá o endereço, pastor, o endereço. Aí, Rua Oquir, Jardim Alvorada, Nova Iguaçu. Hoje Nova mesmo Iguaçu. tem um culto da vitória, às 19h30. Amém, amém. Se o pessoal quiser achar o senhor nas redes sociais, deixa suas redes sociais. Enoque, N-O-K, Nazare, N-A-Z-Z-A-R-I. Quiser levar o senhor na igreja para dar uma palestra, pregar, o senhor... Vai ser um prazer. Vai ser um A prazer. gente fala com o pastor Beto. Amém. Vai ser um prazer, vai ser uma alegria. Alexandre? Então, pessoal, quero estar agradecendo, né, por mais uma vez estar participando, especialmente com o pastorzão Enoque. Eu tive o prazer da minha infância lá até a minha adolescência, né, participar do Legal. futebol. Isso foi muito gratificante. E é isso. Um abraço a todos que estão assistindo. Pessoal, muito obrigado, tá, pela presença de todos que participaram aqui. Um beijão no coração de todos. Desde já quero agradecer o pastor Enoque pelo convite. Eu tenho certeza que vai vir outros, porque a gente ficou devendo várias Muito aqui. muito obrigado, pô. Vão vir Foi um outros, prazer. porque é importante a gente ter aqui essa experiência e deixar para as pessoas essa comunicação, tá? Deixar essa informação e esse aprendizado, tá? Muito obrigado. E para você que está com a gente, nós estamos aqui toda quinta-feira, às 18 horas, com esse trabalho aqui na TV Metropolitana, tá? E você é sempre nosso convidado, tá bom? Tá bom? Beijão no coração e até a próxima. Deus abençoe vocês. Olá, para você que não me conhece, eu sou o Júlio Pontes do canal Humanamente. E esse canal trata das questões emocionais e comportamentais. Eu quero te convidar a conhecer o nosso canal, se inscrever e nos seguir nas nossas redes sociais. E olha, eu tenho muito conteúdo relevante para você. Então, vem comigo. Olha só, pessoal, tem uma dica.